irmãos, com alegria nesse momento que nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a palavra de Deus. Um texto muito interessante, muito rico, tem me chamado bastante atenção. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo ele escreve das seguintes palavras: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você não compreenda o que eu estou querendo te dizer nesta tarde. Estou querendo te dizer que, diante das dificuldades, diante das dores, muitas vezes nós acabamos esquecendo que nós, como cristãos, nós, como pessoas que podemos dizer assim, dessa forma, abrir o coração para o Senhor e deixar o Espírito passar a habitar dentro de nós, nós podemos ter essa certeza de que nós passamos a ter dois intercessores. O primeiro intercessor que nós temos é Cristo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. E nesta terra nós temos de forma mais íntima o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou quanto de nós não temos vivido dificuldades? Ou quanto de nós não temos vivido dias difíceis, tenebrosos, onde muitas vezes nós pensamos em parar, pensamos em retroceder, pensamos em abandonar os nossos lares e as nossas vidas, e muitas vezes escutamos aquela voz no nosso ouvido: espera só mais um pouco, confia só mais um pouquinho. Existe um consolo, existe um afeto, existe ainda uma esperança. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo Paulo dizer: porque o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, ou seja, mesmo nós tendo fraqueza, o Espírito nos ajuda. Mesmo sendo pessoas limitadas, nós podemos entender que existe um Deus que está à nossa disposição, cuidando de nós, nos dando graça, nos fazendo caminhar por caminhos difíceis, nos fazendo viver de uma forma digna em um mundo de ódio, de rancor e de tristeza. Eu vejo Paulo dizer: embora vocês sejam fracos, existe o Espírito dentro de vocês dando força. E Paulo ainda vai mais além quando ele diz: vocês não são simplesmente fracos, vocês não sabem orar como convém. Então é triste nós entendermos assim. Por quê? Porque eu não estou aqui falando de religião para você. Você tem a sua religião, você ora da sua maneira, você fala com Deus da sua maneira. Então muitas vezes nós não recebemos de Deus o que Deus quer nos entregar, porque muitas vezes nós não sabemos entrar na presença de Deus. Eu jogo uma luz no teu raciocínio. Quando eu vejo Ana, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que todos os dias subia ao templo para orar, e ali a Bíblia diz que ela não mais falava. Só havia nos seus lábios, digamos que algo que você não conseguia compreender. Então nós podemos dizer dessa forma que quando ela entrava na presença de Deus, ela dizia: só quero simplesmente um filho. Mas o propósito na vida de Ana não era simplesmente um filho nascer. E é interessante a gente entender a história e a trajetória de José. A Bíblia diz que quando Deus levantou esse homem, começou a fazer algo na vida dele, os próprios irmãos se levantaram contra José, o lançaram numa cova, a cova estava vazia, e depois daí José teve que viver no Egito. Podemos compreender que a cova vazia que José viveu, digamos, foi lançado, representa solidão. José, para ser levantado por Deus um dia, teve que viver sozinho no meio das dificuldades. José, para ser um homem de Deus, ele teve que viver no mundo. Ou nós não podemos dizer que o Egito hoje ele representa o mundo, mas mesmo preso, interpretando o sonho, mesmo assim sendo rejeitado, Deus estava preparando a rampa do palácio, para que ao sair daquela prisão, ao sair daquele cárcere, José pudesse assentar no trono de governador do Egito. Então para você existe um consolo, para você existe uma esperança, para você ainda existe uma porta que você pode entrar e dentro dela perceber, digamos, a ilustrar nesse momento que Jesus está no controle da tua vida. Jesus está com você, Jesus não vai te deixar desistir. Então se apega com Deus, busca o Senhor e coloca nele a tua esperança, no nome de Jesus. Amém.